Bom, pessoal, então vamos a mais uma aula de Geografia com o professor Luiz. Essa aula nós vamos fazer uma abordagem sobre a Geografia e suas divisões dentro desse componente curricular tão importante na escola, tá? Então vamos fazer essa viagem aí com relação à Geografia e sua importância. Bom, divisão da Geografia. Bom, a geografia é uma ciência humana, hoje bastante complexa. Por que é complexa? Devido à abordagem de temas ligados ao meio natural relacionado à sociedade. E com isso nós vamos observar que a geografia ela faz uma abordagem praticamente por quase todos os ramos dentro da sociedade. Logicamente com foco dentro do espaço geográfico, isto é, do espaço do ser humano, que é o objeto de estudo da geografia. Então, simplificadamente, podemos dividir a geografia na parte física e na geografia humana. Vamos fazer essa divisão, mas na realidade a geografia é uma única disciplina, é um único componente curricular, mas podemos dividi-la dessa maneira, física e humana. Bom, essa divisão aí, ela tem como objetivo apenas gerar uma especialização em termos de conhecimento abordado, tá ok? Porque a ciência, como eu falei, ela faz parte das chamadas ciências humanas, tá? Então aí nós vamos observar que, devido à evolução do capitalismo, com destaque para o capitalismo industrial, é que nós vamos observar a complexidade de muitas ciências, porque o conhecimento científico ele vai começar a estar inserido no processo de produção, então começa a ter essa complexidade diante de uma nova, podemos falar assim, de uma nova sociedade bastante modificada. Então, com isso, nós vamos observar o emprego cada vez mais significativo da ciência na produção. Então, vamos lá. Geografia física e geografia humana. Então, essa visão aí, né, que vamos estar comentando agora, ela é indispensável à superação, tá? Vamos ver assim que essa dicotomia, isto é, essa divisão aí, na realidade, ela muitas vezes ela vai estar inserida dentro de um mesmo processo, porque é aquilo que eu falei. A geografia, ela podemos colocar essas divisões, mas ela é uma só disciplina, é uma só ciência. Por exemplo, geografia física, ela é a parte da geografia que vai estudar, fazer uma abordagem dos aspectos relacionados ao quadro natural da superfície do nosso planeta, tipo o relevo, a formação do nosso planeta, as estruturas geológicas, mas podemos observar que ela está sempre focando os aspectos físicos naturais, mas o processo do homem ali e as suas modificações. Dentro da geografia, podemos fazer uma abordagem, tá, dessas áreas específicas. A hidrogeografia, geomorfologia, biogeografia, a climatologia, pedologia e o espaço geográfico. Então, todas essas áreas aqui estão dentro do que nós chamamos da geografia física. Geomorfologia. Então, a geomorfologia, ela tem como objetivo analisar as formas do relevo, isto é, buscar compreender os processos passados, né, pretéritos, com os atuais, isto é, as formações que nós vamos observar. Essa dinâmica que é hoje, essa geomorfologia, abrange tanto os aspectos, a dinâmica natural, mas aí também entra hoje a interferência humana, quer dizer, as atividades antrópicas, nessa formação, nessa transformação, podemos dizer, dessa parte com relação ao relevo. Climatologia. Essa é uma parte da geografia hoje muito importante, porque é o estudo
das condições climáticas, isto é, o estudo do clima. Então, com isso, nós vamos observar que a influência da fisionomia da paisagem, isto é, a parte vegetativa, a questão climática, a questão mesmo do relevo, então isso tem toda uma dinâmica que vai explicar com relação às questões relacionadas ao tempo, ao clima. Então, hoje, as atividades humanas, praticamente, elas têm uma importância muito grande, esse monitoramento das condições climáticas. Atividades desde agricultura, pecuária, como algumas atividades até mesmo no espaço urbano. A hidrogeografia, né, esse prefixo está relacionado à água, então é aquela parte que faz o estudo sobre as águas do nosso planeta. E quando se fala as águas, está relacionado tanto às águas continentais, como as águas rios, lagos, como subsolo, como também as águas dos oceanos e mares. Então, tem uma importância hoje de forma significativa, porque esse é um líquido precioso para a existência da vida no planeta. Pedologia. A pedologia já é a parte da geografia física que está relacionada ao estudo do solo. Tá? Então, hoje, para algumas atividades, como, por exemplo, atividades agrícolas, pecuária, é fundamental essa importância com relação ao conhecimento, desde a sua origem, como também a questão das atividades econômicas relacionadas à necessidade do conhecimento sobre o solo. Biogeografia. Bio está se relacionado à vida, então é o estudo da parte da geografia relacionada aos seres vivos da superfície terrestre, merecendo destaque as plantas e também os animais. As plantas aí com destaque aí as formações vegetais, porque hoje tem uma importância muito grande, como eu falei há pouco tempo, na questão climática. Então, são elementos que são interrelacionados, e com isso, hoje, para a questão climática, sobre essa problemática que estamos vivendo aí, do aquecimento global, né, das mudanças climáticas, isso aí está relacionado com as mudanças que estão ocorrendo nas formações vegetais originais. Então, está gerando, aí podemos falar, uma segunda natureza, ou até mesmo um ambiente com poucos elementos naturais. Já a geografia humana, ela já tem uma análise que vai das transformações geradas pela sociedade, isso a nível global, como também a nível local, no espaço geográfico. Como é ciente, as atividades humanas, elas são muito mais dinâmicas do que a dinâmica da natureza. Então, com isso, nós vamos observar que essas transformações na sociedade, ela se dá num ritmo muito mais rápido do que a própria natureza. Então, dentro da geografia humana, podemos também fazer aquelas subdivisões. Olha só, a geografia urbana, a econômica, a cultural, podemos falar da geografia também regional, ligadas ao espaço agrário, né, ligada ao campo, geografia política, turismo, geografia da saúde e geografia da população. Então, veja como é abrangente esse componente curricular, né, que é a geografia. Bom, a geografia urbana. A geografia urbana, ela estuda o crescimento das cidades, o processo de urbanização e outros aspectos relacionados a essa dinâmica do espaço urbano. Então, veja só, a urbanização, esse processo que intensificou, e podemos dizer que ele ficou, né, para a história aí como algo irreversível, está relacionado com as revoluções industriais a partir de meados do século XVIII. Então, esse processo de urbanização, hoje praticamente nós temos
mais da metade da população do planeta morando hoje nesse espaço nas cidades. No caso do Brasil, hoje já chega a mais de 85%. Isto é, a cada 100 brasileiros, nós temos 85 morando nas cidades, no espaço urbano. No caso aqui de Poços, nós temos um percentual um pouco menor do que a média brasileira. Aqui em Poços, nós temos em torno de 75% da população do município morando, residindo no espaço urbano. No estado de Goiás, esse percentual é até maior. 90% da população goiana, né? 90% mora no espaço urbano, nas cidades. Sobre a geografia agrária, tá? Então, essa parte da geografia humana está relacionada com a questão da ocupação do solo e a produção de alimentos, tanto ligada à agricultura como à pecuária. Então, essa atividade aí é uma atividade hoje muito importante, no sentido de que, como eu falei há pouco tempo, olha, nós temos mais da metade da população morando nas cidades, no espaço urbano, mas essa população necessita de alimento e esse alimento vem justamente do espaço rural. Então, por isso que é importante essa atividade econômica no sentido de que reduziu a população nesse espaço, mas houve uma necessidade de aumentar a produção de alimentos para atender a população que não habita nesse espaço. Embora que boa parte do que se produz no campo ele vai ser processado, isto é, vai ser transformado pela atividade industrial. Sobre a geografia e a população, podemos falar da geografia e a população, o estudo desde a sua estrutura, tá? Como ela se apresenta em termos de faixa etária, em termos de indicadores sociais, como os movimentos populacionais, as migrações, o crescimento da população, tanto local como mundial, tá? Então, existe uma tendência aqui no Brasil, uma tendência não, já evidenciado que a população brasileira vem reduzindo o seu ritmo de crescimento. Inclusive, aqui também na cidade de Poços, o ritmo de crescimento é muito pequeno, tá ok? Porque hoje aí vem justamente uma interpretação da geografia, que as famílias hoje cada vez menores devido ao quê? A dinâmica da sociedade, a complexidade que é hoje criar filhos, e a mulher cada vez mais no mercado de trabalho, isso dificulta famílias grandes, né? Então, esse estudo da geografia relacionado à população é muito interessante. Geografia econômica. Tá? Então, aí nós vamos observar que, ao estudar a localização das atividades econômicas, suas transformações na economia, no espaço geográfico pela sociedade, ela é muito intenso. Hoje, o espaço geográfico ele se tornou muito, podemos dizer assim, muito dinâmico, as suas transformações, justamente devido a estar relacionado com essa complexidade hoje, que é as atividades econômicas. E aí podemos destacar aí, falando aí da questão econômica, no caso da globalização, né, do surgimento dos blocos econômicos, então os países se organizando aí para se fortalecer para um comércio mundial, um comércio global. Então isso faz com que essa parte da geografia ela seja de uma importância muito grande a sua compreensão. Geografia política. Nós temos a geografia política e temos também a geopolítica, tá? São ramos diferentes. Então, a geopolítica se dedica ao estudo das interações políticas entre as relações de países, né, relacionadas ao poder, a questão do território, analisando as razões, né, do surgimento e os motivos, né, de conflitos, das alianças entre as nações. Então, isso tudo nós vamos observar que hoje tem uma complexidade muito grande. Inclusive, o geógrafo francês, o Yves Lacoste, fala que, inclusive, escreveu um livro com o título A Geografia Serve, antes de tudo, para a Guerra. Então, quer dizer,
é uma das questões aí relacionadas justamente como hoje isso aí é muito, muito dinâmico, essa questão dessas relações de poder no território, tá, com relação ao análise da realidade. Bom, aí nós podemos ainda pegar a geografia e fazer aquela divisão em geografia geral e geografia regional, tá? Então vamos ver aqui. Quando se fala da geografia geral, nós estamos falando de uma geografia que estuda os aspectos mais abrangentes, isto é, enfatizando aí principalmente em relação ao espaço geográfico como um todo, né? E aí nós vamos ver com relação à questão de situações aí como o socialismo, o capitalismo, né? Essa regionalização mundial hoje que se dá, né, utilizando de formas aí muitos critérios para se regionalizar, no caso, o planeta, né, esses critérios aí cada vez mais utilizando os critérios mais humanos para compreender melhor de uma forma geral. Então, essa geografia que nós dividimos geral, ela é mais abrangente com relação a essas questões. Então, por exemplo, a questão da globalização, as empresas multinacionais atuando, né, na transformação do espaço mundial, né, nós vimos aí recentemente a empresa Ford saindo do Brasil, né, divulgando a sua saída do Brasil, mas aumentando investimentos em outros países. Então, tudo isso aí está relacionado a essa dinâmica que é a geografia geral no estudo do espaço. E a geografia regional, ela já está relacionada a questões com áreas mais, podemos falar assim, homogêneas, né? Mas são áreas mais com características mais específicas, aí relacionadas a fatores naturais, sociais ou culturais. E aí podemos observar, como nesse mapa aqui, de uma geografia regional, do qual está se destacando aqui o estado do Goiás, e dentro do estado de Goiás, as suas regiões aí com características específicas, levando tanto em consideração elementos naturais como elementos sociais e culturais, e até podemos acrescentar elementos econômicos, né? Do qual nós estamos aqui no chamado Nordeste Goiano, do qual é uma das áreas do estado de Goiás que apresenta aí indicadores socioeconômicos, aqueles mais, podemos dizer assim, indicadores mais baixos do estado de Goiás. Então, aí são uma série de fatores que é justamente a geografia regional está responsável por essa compreensão do espaço geográfico, tá? Então, ainda dentro da característica da geografia regional, podemos observar essa produção, né, das características dos complexos regionais brasileiros, né? O estudo da geografia regional faz com que nós possamos entender um pouco desse território brasileiro e e essa divisão aí em áreas mais específicas, né? No qual, por exemplo, nós estamos aqui na região centro-oeste. E aí, por que a região centro-oeste? O que caracteriza a região centro-oeste? Hoje podemos dizer, em termos econômicos, que é o celeiro agrícola do Brasil, devido hoje à maior produção de grãos do país, sair daqui da região, com destaque para a soja, o milho, o algodão. E em termos de aspectos naturais, podemos falar da questão do cerrado, né, do berço das águas, mas hoje chama mais atenção a sua função econômica do que esses aspectos naturais da região centro-oeste. Bom, gente, então essa foi uma revisão sobre a geografia e suas divisões aí. Eu espero que tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. Então fica aqui um abraço do professor Luiz.